Muito bom dia, amados. Aqui estamos nós novamente com a nossa hora silenciosa. Hoje estamos em Atos, capítulo 9, desde o versículo 32 até o versículo 43. Hoje vamos finalizar este capítulo, o capítulo 9, com uma história muito interessante, ou com várias histórias interessantes, acerca da expansão da igreja, do crescimento da igreja. Na verdade, o tema para finalizar este capítulo é mesmo esse: a expansão, o crescimento da igreja de Cristo. Como olhar para ele, como entender que a igreja pode crescer, que a igreja pode expandir-se, que o evangelho pode chegar a muitos lados, a muitas casas, a muitos lugares. Então hoje vamos aprender algumas lições dentro desta perspectiva da expansão da igreja. O que é necessário? O que é que eu e tu precisamos para podermos estender, esticar, levar mais longe o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, é necessária uma estratégia. Notem que tudo o que está a acontecer aqui ainda é fruto da dispersão dos crentes em Atos capítulo 8. E quando olhamos para Pedro, que ia por toda a parte, provavelmente algumas cidades como Emaús, Ramá, não eram bem cidades, mas aldeias grandes que ficavam perto de Jerusalém, ele ia passando por esses lugares até que ele decidiu, ou guiado pelo Espírito Santo, decidiu ir até a cidade ou a aldeia de Lida, também conhecida como Lod. Ali já existia uma igreja, porque o texto no versículo 32 fala-nos de santos. É muito provável que alguns dos que fugiram de Jerusalém ficaram ali e ali então começaram uma igreja. O que é interessante ao observar isto é que os crentes, os discípulos, os santos, eles procuravam sempre uma cidade, uma aldeia com alguma importância, onde passaria muitas pessoas para poder alcançar um maior número de pessoas. Na verdade, Lida, ou Lod, ficava num lugar muito estratégico. Havia uma estrada principal que ia desde Jerusalém, atravessava a aldeia de Lida e ia para Jope, assim, a cidade portuária, assim, no litoral, onde as pessoas normalmente embarcavam para ir para a Grécia, a Turquia, e era exatamente o que estava a acontecer aqui. Assim, esta era uma cidade importante de cruzamento, assim, para vários lugares. Também havia uma estrada principal que ia desde a Síria até ao Egito. Assim, então os crentes ao fugirem, não fugiram simplesmente sem saber para onde ir, mas pensaram, foram guiados pelo Espírito Santo em ir para lugares onde podiam estabelecer uma igreja e podiam fazer com que o evangelho corresse o mais rapidamente até aos confins da terra. E então existe uma estratégia, não é assim? Pedro vai para aqui, depois vai para Jope, sempre cidades importantes, de onde o evangelho podia chegar também a pequenas aldeias à volta destas cidades, como acontece também aqui, quando nos diz que depois de curar este homem, Enéas, as pessoas de Sarona, que era uma planície que ficava um pouco depois de Lida, entre Lida e Jope, assim, que também se converteram ao Senhor. Então o evangelho chegou àquele lugar. Então notem a importância de uma estratégia. Assim, é como se nós estivéssemos entre Setúbal e Lisboa, assim, e a melhor cidade para fazer com que o evangelho pudesse chegar rapidamente a estes dois lugares fosse Almada ou o Seixal, assim, porque está no meio das duas e é então um lugar de cruzamento onde várias pessoas passarão e onde o evangelho pode ser então pregado e levado a todas as partes. E é exatamente o que está a acontecer. É importante então, na expansão da igreja, haver uma estratégia, como é o objetivo da nossa igreja, fundar uma igreja, como plantar uma igreja. Então nós temos que ter uma estratégia, entender que aquele lugar, aquela cidade é importante para a expansão do evangelho. Em segundo lugar, um dos aspectos importantes também, ou necessários, é o poder do Altíssimo, o poder de Deus. Nesta passagem, nesta história, por duas vezes, Deus vai usar o apóstolo Pedro para curar e ressuscitar pessoas. São atos incríveis que, obviamente, tiveram um grande impacto nestas duas cidades, Lida e Jope. Assim, foi o poder de Deus a ser derramado sobre o seu instrumento, que era Pedro, que numa ocasião ele diz ao homem para se levantar, e noutra ocasião ele ora e pede então à Tabita que se levante. Não é? Então vemos o poder de Deus a agir.
Sabem, isto é muito importante, porque não podemos fazer a obra de Deus sem o seu poder. Assim, sem que o seu Santo Espírito esteja a usar as nossas vidas para que isso aconteça. Então é muito importante entender que o poder de Deus tem que estar em nós para nós fazermos a sua obra. Em terceiro lugar, um terceiro aspecto necessário é discípulos prontos para ministrar. Uma das coisas muito importantes neste capítulo, ou nesta passagem, é que existe uma mulher, ela morreu, mas que ela ministrava a viúvas, não é? Nós entendemos pelo texto que as viúvas ficaram muito tristes pela morte de Dorcas. Esta mulher era muito importante, ela fazia obras notáveis, diz o texto, ela fazia esmolas e provavelmente as viúvas eram o ministério dela. Muitas vezes na igreja nós ouvimos algumas pessoas lamentar que não existe ministério para as mulheres solteiras ou mães solteiras, não existe ministério para tal e tal pessoas. E a verdade é que o ministério não era uma coisa só de Pedro, mas nós entendemos no texto que Dorcas, uma mulher comum, assim que foi salva, o texto chama de discípula, ela estava a ministrar a estas viúvas. Então é necessário entender que o ministério ou a expansão do Evangelho não depende dos pastores, de apóstolos, mas também de todos os membros da família de Deus, todos os membros do reino de Deus. Todos aqueles que podem colaborar, a quem Deus deu dons para o seu ministério, para a sua obra. Então é necessário pessoas dispostas ao ministério. Em quarto lugar, é necessário esvaziar-se das nossas limitações. Simão, ou neste caso Pedro, ele foi viver na casa de um homem que era curtidor. Esta era uma profissão marginalizada, desprezada pelos judeus. Porquê? Porque ela tratava com animais mortos, algo que a lei proibia, assim, que os judeus fizessem. E este homem então tinha essa profissão, assim, e então era desprezível. E o mais interessante é ver Pedro ir viver na casa deste homem, que provavelmente era desprezado pela sinagoga local, pelos judeus que viviam nessa cidade. Então o que nós estamos a ver é um Pedro romper com as barreiras que impedem a expansão do Evangelho. Assim, coisas que são culturais, coisas que pertencem à cultura judaica, assim, e que podiam impedir que os gentios chegassem à salvação. Então Pedro rompe com isso. Ele mais tarde vai explicar à igreja de Jerusalém os seus atos, assim, as coisas que estavam a acontecer neste exato momento. Mas é necessário então romper com essas barreiras. Muitas vezes a igreja não cresce mais porque nós mesmos limitamos esse crescimento. Assim, nós mesmos não estamos dispostos a isto, não conseguimos falar com este tipo de pessoas, assim, este tipo de raça, assim, vamos colocando muros e barreiras para que o Evangelho possa crescer, para que a igreja possa aumentar. Assim, então é muito importante entender que para a expansão do reino é necessário romper com essas barreiras. Então estes são os 4 pontos esta manhã que eu gostaria de dar aos irmãos para entender que o crescimento da igreja só é possível quando existe uma estratégia. As coisas têm que ser pensadas, planificadas. Porquê é que vamos ali? Porquê é que estamos aqui? Também é necessário o poder do Altíssimo. Irmãos, é muito necessário que o Espírito Santo encha a nossa vida. É muito necessário que quando nós oramos, Deus responde. É necessário que quando chegamos ao pé de alguém que está em dificuldade, eu e tu tenhamos poder de Deus para ajudar essa pessoa. Agora, também é muito importante entender que as curas e a ressurreição que acontece neste evento, neste capítulo, assim, eram coisas daquele tempo. Não significa que Deus não pode curar pessoas hoje, Ele pode fazer, mas notem o destaque, o objetivo dessas coisas, dentro da cura como da ressurreição, que é a conversão dos homens. Notem que em nenhum momento o texto exalta Pedro, faz de Pedro um grande vulto, um grande homem, mas o texto sempre termina por dizer: e muitos se entregaram, muitos se converteram ao Senhor, e esse era o objetivo da cura e da ressurreição. Em terceiro lugar, então, nós vimos que é necessário discípulos dispostos, prontos a ministrar outros. Não pode ser só o pastor e os obreiros e os líderes da igreja a fazer tudo, mas é necessário pessoas dispostas a agarrarem outras pessoas para evangelizar, para levá-las ao Senhor. Em quarto lugar, então, esvaziar-me das minhas limitações, aquilo que me impede
de ministrar a outros, de fazer com que o Evangelho chegue a qualquer pessoa, a qualquer criatura, sem nenhum tipo de barreira. Então, que Deus possa usar a nossa igreja para a sua expansão, para levar o Evangelho até aos confins da terra. Vamos dizer a Deus: Deus, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Então, que Deus vos abençoe. Bom dia.